Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! No processo de emagrecimento, todo mundo sabe que existem alimentos que devem ser preferidos e outros que devem ser evitados ou até mesmo consumidos com cautela para que a gente atinja o objetivo desejado. Mas com isso acabam surgindo várias dúvidas, incluindo sobre as frutas, né? Quais frutas a gente deve preferir? Será que tem frutas mesmo que a gente precisa cuidar ali, né? Ter mais cautela no consumo? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou responder para você essa dúvida, né? Qual fruta que mais engorda? Qual que a gente precisa ter mais cuidado? Quais as informações que a gente tem disponíveis e o que a gente pode falar sobre elas? Então fica comigo pra gente conversar um pouquinho mais. Antes de te responder a pergunta, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Não deixe de fazer isso agora. A gente tem muitos vídeos que podem ajudar você no seu objetivo. A gente sabe que atualmente tem muita informação rodando a internet, revistas, televisão sobre o processo de emagrecimento e falando um pouquinho mais sobre as frutas. Existe muito, até mesmo terrorismo nutricional, né, que a gente tem que evitar, que a gente não deve consumir determinados tipos de fruta porque elas podem engordar. Mas eu quero te deixar um recado inicial. As frutas, elas podem ser ótimas aliadas do processo de emagrecimento. Elas têm diversas vitaminas, minerais. A gente sabe que cada fruta vai ser única, né? Vai ter ali uma composição incrível, cheia de compostos bioativos, fitoquímicos, que inclusive vão ajudar ao longo do processo de emagrecimento. E é claro, né, essa pergunta que não quer calar, será que tem uma fruta que realmente vai engordar? Que a gente não deve consumir ao longo do processo de emagrecimento? E qual fruta que eu devo então consumir com mais cautela, cuidar na quantidade, por exemplo? Vamos começar então pela banana. Acredito que é uma das frutas que atualmente gera mais dúvidas. Todo mundo fala, né, que a banana tem uma grande quantidade de carboidratos que não deve ser consumida por quem quer emagrecer. Mas será que isso é real? Será que não tem nenhum momento que a gente pode encaixar essa fruta? Então vamos se localizar um pouquinho em termos de macronutrientes, tá? Em 100 gramas a gente vai ter aproximadamente 89 calorias. Disso, 23 gramas são de carboidratos e 2,6 gramas vão ser de fibras. De proteínas, a gente vai ter uma quantidade bem pequena, que é 1,1 gramas, e de gorduras praticamente zero. Então, respondendo a pergunta, sim, a banana ela é uma fruta que tem uma quantidade maior de carboidratos na sua porção. Por isso que a cautela vai ser ali com relação à quantidade que você vai consumir. Então, se você consome 2, 3, 4 bananas, às vezes numa única refeição, pode vir a impactar no teu resultado. Mas se a gente trabalha, né, com ela com cautela, consome ali numa refeição mais completa, faz uma vitamina, coloca com uma aveia, uma linhaça, que é uma fonte de fibra, a gente consegue sim encaixar a banana num contexto de emagrecimento e ela inclusive pode ser uma ótima aliada para aqueles momentos que a gente sente aquela vontadezinha de comer um doce, a banana ela pode se encaixar muito bem nesse contexto. E o momento ideal, o momento perfeito para você incluir a banana na sua rotina é logo após o seu treino. Por conta dessa maior quantidade de carboidratos que ela tem, vai ser um momento muito ideal, porque logo após o treino, o nosso corpo ele vai estar ávido ali por energia. E se a gente combina essa banana com uma fonte de proteína, então coloca ali um iogurte, consome até mesmo o whey protein, né, que é um suplemento, a gente tem a combinação perfeita para ajudar o nosso corpo a se recuperar após a atividade física e ainda construir musculatura. A outra fruta que a gente vai conversar um pouquinho é o abacate. O abacate é uma fruta muito conhecida por ser rica em gorduras e realmente ela tem um perfil de gorduras, mas são gorduras muito interessantes, são gorduras saudáveis para a nossa saúde. Mas além da gordura, a gente tem um outro ponto, né, que se destaca no abacate, que é a grande quantidade de fibras. Então acaba tendo uma combinação super legal entre gorduras e fibras, que nos traz uma grande saciedade, algo muito importante durante o processo de emagrecimento. Vamos comparar então as mesmas 100 gramas, a gente falou um pouquinho de 100 gramas de banana, então vamos trazer também as 100 gramas de abacate. A gente tem aproximadamente 160 calorias. Nisso, a gente tem 8,5 gramas de carboidrato, sendo que 6,7 gramas são de fibras. A gente tem um pouquinho de proteína, são 2 gramas, e 14,6 gramas de gorduras nessa porção.
Como você pode perceber, a quantidade de carboidrato líquido, que é aquele carboidrato que a gente realmente absorve dessa fruta, é muito pequeno. As fibras, elas são contabilizadas ali no carboidrato, mas é um carboidrato que a gente não consegue fazer a digestão, a gente não absorve. Então a gente acaba excluindo ali da continha. Por isso que o abacate é uma fruta considerada de baixo índice glicêmico, porque ela praticamente não tem carboidrato e a quantidade que tem é muito pequena para gerar um pico de glicose lá no nosso sangue. Como eu falei, o perfil de gorduras do abacate é realmente muito interessante, são gorduras monoinsaturadas, trazem muitos benefícios para a nossa saúde, então a gente tem que consumir esse tipo de gordura. E claro, essa combinação de fibras, de gordura, vai trazer muita saciedade pra gente, como a gente comentou. Mas há um grande cuidado quando a gente vai consumir o abacate, é na quantidade que você consome. Se a gente consegue encaixar esses 100 gramas, né, que a gente comentou, são 160 calorias, a gente facilmente encaixa isso num lanche, por exemplo, um lanche da manhã, um lanche da tarde, às vezes até mesmo uma ceia antes de você ir dormir, a gente precisa fazer um equilíbrio ali, talvez combinar com outros alimentos, mas acaba sendo uma opção para a gente acrescentar na sua rotina e que, claro, tem um potencial muito grande de colaborar no seu processo de emagrecimento. E a melancia acaba sendo queridinha de muitas pessoas, eu particularmente adoro essa fruta, acho ela super refrescante, mas nos últimos tempos ela vem sendo comentada como uma fruta que tem bastante calorias na porção, que tem um alto índice glicêmico. Então vamos analisar um pouquinho melhor sobre ela. Em 100 gramas de melancia, a gente tem aproximadamente 30 calorias. Disso são 7,5 gramas de carboidratos e quase nada de fibra, a gente tem 0,4 gramas. De proteínas e de gorduras a gente tem uma quantidade muito pequena também. Então, como você pode perceber, em termos de calorias na porção, a melancia realmente não é uma quantidade significativa, né? São 30 calorias em 100 gramas apenas. Mas claro, ela vai ser composta basicamente por água, né? Grande parte da melancia é água e a gente tem também os carboidratos. E por conta disso, a melancia ela é uma fruta que sim, ela tem um índice glicêmico mais elevado. Mas a gente tem um detalhe muito importante quando a gente pensa na melancia. Ela, apesar de ter um índice glicêmico mais elevado, ela tem a carga glicêmica baixa. O que isso significa? Que pra gente ter uma elevação na nossa glicemia, realmente consumir melancia e aumentar bastante os nossos níveis de glicose, a gente precisa consumir uma grande quantidade de melancia. Ou seja, se você consome ali essas 100 gramas que a gente comentou, não vai ser suficiente para te causar um pico de glicose muito rapidamente. Apesar de ela ter um índice glicêmico mais elevado, a carga glicêmica, a quantidade de carboidratos ali na porção, não vai ser suficiente para gerar esse pico lá no teu sangue. Como a gente comentou sobre as outras frutas, o segredo também está na quantidade. Claro, a gente não vai conseguir acrescentar na sua alimentação, né, no seu plano alimentar, uma melancia inteira. Então a gente precisa ter essa cautela, né, consumir ali pequenas porções, que é o que a gente sempre recomenda, né, de consumir ali frutas. E claro, a gente tem esse equilíbrio, combinar com outros alimentos, que é o que a gente vem falando ao longo do vídeo. Porque como você pode perceber, em termos de calorias, a melancia ela acaba sendo muito incrível, né? Em 100 gramas são apenas 30 calorias, então facilmente a gente acrescenta ela na sua rotina. E o coco, que é outra fruta que eu prometi falar um pouquinho mais nesse vídeo, ela acaba tendo uma preocupação muito similar ao do abacate, porque o coco também é uma fruta que tem mais gordura na sua composição. O coco ele também tem um perfil de gorduras que é interessante para nossa saúde, ele tem uma pequena quantidade de gorduras saturadas e outra quantidade de gorduras insaturadas, então ele acaba equilibrando ali. E o coco ele tem um destaque muito legal também para a quantidade de fibras que a gente encontra na sua porção. E já que a gente está avaliando em 100 gramas, né, vamos avaliar também as 100 gramas de coco. Mas eu quero deixar antes um recadinho. 100 gramas de coco é muita coisa, gente. É muito difícil que você aí na sua rotina consiga consumir 100 gramas dessa fruta. Geralmente a gente consome pequenas porções, né, as lascas, o coco ralado ali, numa receitinha que você vai fazer, num iogurte, uma granola. Então aqui a gente está colocando 100 gramas a fim de comparar com as demais que a gente falou aqui anteriormente. A gente tem então no coco 354 calorias, sendo que disso 15 gramas são de carboidratos e 9 gramas de fibras. A gente tem uma pequena quantidade de proteínas, é 3,3 gramas, e de gordura são 33 gramas. E da mesma forma que o abacate, o coco ele tem uma baixa quantidade de carboidratos líquidos, que é aquele que a gente vai conseguir absorver, porque como você pode perceber, a grande parte dos carboidratos é composta pelas fibras. E
claro, né, uma fruta que também vai te trazer muita saciedade. Como a gente comentou aqui, você precisa de pequenas quantidades ao longo do seu dia para incrementar uma receita, para colocar no seu iogurte, colocar ali numa granola ou até mesmo para você beliscar ali as lascas do coco, te dá uma grande saciedade. Você não vai conseguir consumir essas 100 gramas, como a gente falou aqui, então acaba sendo uma fruta super interessante de você trazer para a rotina assim. Beleza, Esther, o título do vídeo é Qual fruta mais engorda? Você não vai me falar qual que é então, se as 4 que você disse, elas podem ser encaixadas dependendo do contexto? Então eu quero te falar que essa fruta que a gente precisa tomar cuidado é a uva passa. Nenhuma das frutas que a gente falou até aqui, né, vai chegar aos pés da uva passa. Que sim, a gente precisa ter uma cautela muito maior. A uva passa ela é uma fruta seca, né, e que a gente acaba naturalmente consumindo em maiores quantidades. A gente acaba perdendo um pouco a mão ali quando a gente consome uma fruta seca. E sim, pode impactar bastante no teu processo de emagrecimento. E vamos falar então sobre as 100 gramas de uva passa. A gente tem aproximadamente 300 calorias, sendo que disso 80 gramas é carboidrato. A gente tem um pouquinho de proteína, são 3 gramas, e de gorduras praticamente zero. Então, como você pôde perceber, a gente tem dentro da uva passa, né, a grande parte é de carboidratos, 80 gramas. Para você ter uma noção, né, do que são 80 gramas, é mais de 3 colheres de servir de arroz. Então, quando a gente vai colocar ali em termos de quantidade de carboidrato, 100 gramas de uva passa, que a gente consome facilmente, dá em torno de 3 colheres de servir de arroz. É bastante coisa, né? Se a gente for colocar isso em quantidade, né, de 80 gramas de carboidrato, a gente teria o equivalente a 300 gramas de arroz. Então, para você ver o quanto é significativo, né, essa quantidade de carboidrato e que às vezes ali a gente nem percebe que consumiu tudo isso nas uvas passas. E por conta dessas características que a gente foi conversando, sim, as uvas passas têm um índice glicêmico bem elevado. Você vai consumir ali essa pequena quantidade, a gente já vai gerar ali um pico de glicose no seu sangue, a gente vai ter bastante insulina circulante, que para o processo de emagrecimento não é algo que a gente deseja que aconteça. E como a gente está consumindo ali a uva passa, que é uma fruta seca, a gente acaba concentrando bastante, né, todo o açúcar daquela fruta, e por ser muito prático ali, né, a gente vai tirar de um pacotinho, acaba comendo uma atrás da outra, a gente não percebe a quantidade que consome. Ainda mais porque a uva passa, ela é tida como um alimento saudável. E quando a gente tem esses rótulos dentro dos alimentos, a gente acaba perdendo a mão para alguns alimentos que não deveria, a gente tem que ter uma atenção, como é o caso da uva passa que a gente está conversando aqui. Ah, Esther, mas então eu não posso utilizar a uva passa, eu não posso mais consumir se eu quero emagrecer? Calma, a gente consegue utilizar a uva passa para, por exemplo, adoçar algumas receitas, então como substituição do açúcar. Por ela ter uma grande concentração ali dos açúcares da própria fruta, a gente consegue fazer essa substituição e utilizar junto com outras farinhas que são ricas em fibras. Então, por exemplo, você vai fazer ali um bolo. Você pode colocar farinha de coco, farinha de grão de bico, a própria farinha de aveia e adoçar esse bolo com a uva passa. A gente já vai ter um equilíbrio muito melhor do índice glicêmico dessa fruta. E claro, né, se você quiser acrescentar um pouquinho de uva passa no seu iogurte, por exemplo, no seu kefir, não é isso que vai ser o vilão da sua dieta, o vilão do emagrecimento. O ponto está principalmente na quantidade, como a gente conversou até aqui. Você já sabia de tudo isso sobre essas frutas? Tinha dúvida ainda sobre a banana, sobre a melancia? Vai poder consumir agora, a partir de hoje, colocar aí na sua refeição? Escreve pra mim aqui nos comentários qual fruta você mais gosta dessas que a gente comentou. Aproveita também e já compartilha o vídeo com alguém que pode ser ajudado com todas essas informações. E não esqueça de deixar a sua curtida no vídeo para eu saber que você gostou e que eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!